A paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Eu venho aqui através desse simples áudio falar a respeito de salvação, a respeito de obras, porque a Bíblia nos mostra claramente que ninguém consegue se salvar fazendo boas obras. A epístola aos Efésios que Paulo escreve, ele, ele diz que a graça, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, para que ninguém se glorie. Ou seja, o que é a graça? A graça é um favor de Deus que nós não merecemos. A fé é confiar em Cristo, e as obras são coisas boas que nós fazemos. Ou seja, a salvação ela não é conquistada, ela é recebida pela fé em Jesus. Mas por que Paulo estava falando isso? Porque Paulo estava combatendo uma ideia muito forte naquela época entre os judeus, porque eles acreditavam que a pessoa era salva por cumprir a lei de Moisés, rituais, regras, circuncisão, enfim, todas as leis de Moisés. Então Paulo estava combatendo essa ideia. Mas aí vem Tiago, que ele diz: mas a fé verdadeira produz obras. A Bíblia também diz que uma fé verdadeira ela muda a vida da pessoa, ela transforma. E Tiago ele fala que a fé, se não tiver obras, ela está morta. Então, uma explicação: Tiago ele não está dizendo que as obras salvam, ele está dizendo que se alguém diz que tem uma fé verdadeira, mas a sua vida não muda, essa fé não é verdadeira. E como nós entender as duas coisas junto? Obras não salvam, mas quem foi salvo começa a praticar boas obras. Por que Tiago estava falando isso? Não era que Tiago e Paulo tava falando uma ideia diferente. Não, ambos estavam na mesma comunhão que é Cristo. Tiago, ele estava enfrentando um outro problema. Pessoas que diziam, ah, não, eu tenho fé, batia no peito, eu tenho fé, mas não tinha mudança de vida, não ajudava o próximo, não praticava o que Jesus ensinou. Então, o Tiago ensina, tá errado isso daí, porque a fé verdadeira produz obras. Então, se não produz mudança de vida, essa fé está morta. E vamos dar um exemplo da árvore. A árvore ela não vive porque dá fruto. Ela dá fruto porque ela já está viva. Assim também somos nós, cristãos. A fé verdadeira gera transformação, aparece obras. E o centro da salvação é Cristo. A salvação está em Jesus Cristo, não nos nossos méritos. Não existe eu, existe Cristo no centro. Nós somos salvos mediante pela graça e mediante a fé em Cristo Jesus. E depois disso, nós passa a viver uma nova vida. Nós não passa a viver tentando se salvar por obras, viver tentando provar algo para Deus. Não, nós vive em gratidão, obedecendo a Deus pelo que ele já fez por nós. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe.